Vamos começar hoje a gravação sobre Ação Católica e o livro do professor Plínio Corrêa de Oliveira em defesa da ação católica. Eu quero lembrar que estamos tratando das memórias do Dr. Plínio, ilustrando as memórias com documentos de recentes teses de estudantes e também livros, evidentemente com o que o Dr. Plínio narrou. A Ação Católica foi fundada pelo Papa Pio XI em 1929. Tinha havido no século XIX movimentos leigos atuantes em alguns países da Europa. Aqui em Cuba, Santo Antônio Maria Claret, ele declarou, ele comentou que era chegada a hora dos leigos ajudarem a igreja, ajudarem mais o apostolado da igreja. Então, é sempre assim. Há uma necessidade real, há uma graça da providência e há o plano do demônio para desviar essa necessidade. É claro que Santo Antônio Maria Claret, quando falou da ação dos leigos, ele não estava pensando de maneira nenhuma que o leigo ia participar da missa, não é? Ia ler a epístola, ia fazer, não sei, tomar que atitude dentro da igreja, que não é isso. Não é isso. Aqui a sociedade, as cidades tinham desenvolvido muito e era necessário uma organização dos leigos para coadjuvar a ação da igreja. Esse é o ponto. Podemos para Domino. Sr. Marcos, eu me recordo de uma carta, uma encíclica que o Papa Pio XII, portanto um pouco após o Papa Pio XI, publicou, se não me engano, um recado justamente para os leigos, falando da necessidade da sacralização do mundo contemporâneo fora de dentro da Igreja Católica. Seria mais ou menos algo nessa linha que... essa é a linha boa, exatamente. O Dr. Plínio comentou, né, no catolicismo, o Dr. Plínio comentou, inclusive, no Congresso de Catolicismo de Serra Negra, um famoso congresso latino-americano, 1961. Ele fez uma palestra sobre isso aí, a sacralização da ordem temporal. A ação dos leigos na sociedade. Mas no sentido de quê? De sacralizar a sociedade. Por isso que eu disse, há uma necessidade, há uma graça da providência e o demônio entra para desviar aquilo. Aqui temos a fotografia do Papa Pio XI. Se a gente vai consultar aí o que se fala sobre a ação católica, digo aí no Wikipedia, alguns lugares por aí, é a ação dos leigos na sociedade, é a ação da igreja tentando influenciar a sociedade. Essa é o que dizem, né, sobre o que seria a ação católica. Acontece que a igreja tinha movimentos. Ação Católica em 29, as congregações marianas no Brasil, assim em muitos outros países, estava pujante. Não é uma situação assim que a igreja está, vamos dizer, com a sua ação de apostolado estancada, envelhecida, e surge a ação católica para salvar. Não é isso. Não é essa situação. Nós temos que pegar bem o ponto para entender como é que entrou a ação católica, que deveria ter entrado como uma coadjuvante, como uma auxiliar, e ela entrou com um mandato, entre aspas, no qual ela era superior, ela se sentia superior a todas as organizações religiosas então existentes. Essas organizações religiosas, sejam as congregações marianas, sejam as Filhas de Maria, seja o Apostolado de Oração, sejam as outras associações, elas deveriam ser meras auxiliares da ação católica.
Isso eu estou falando é a propaganda que foram fazendo em torno da ação católica. Está bem clara a introdução? Porque a matéria é muito vasta. Então, ainda que não dê para nós fazermos uma gravação metódica, vamos alinhar aqui alguns pontos. O Dr. Plínio estava, nesta época, portanto, a partir de 28, dentro do movimento mariano. O movimento mariano era pujantíssimo em São Paulo e mais ou menos pelo Rio, outros lugares. Surgiu, a partir de 30, o movimento litúrgico, que nós já tratamos aqui, que foi o quê? Foi um desvio da graça litúrgica iniciada no século XIX pelo abade Dom Prosper Guéranger, francês. Fez um excelente trabalho de renovação litúrgica, de renovação. Sim, era para colocar o verdadeiro papel da liturgia dentro da Igreja Católica. Restaurar esse papel. A Ação Católica foi fundada aqui no Brasil em 1935. Eu vou pegar os dados exatos depois. Bom, agora entra aqui propriamente a questão das memórias. Olha o que conta o Dr. Plínio. O Dr. Plínio conta o seguinte: o movimento católico no Brasil era unânime. Não havia discordâncias doutrinárias. Não existia antes de aparecer o movimento litúrgico e antes de aparecerem os desvios da ação católica. Bem, então ele diz: vamos entrar aqui hoje com outro sacerdote chamado Padre César Dainese, um sacerdote jesuíta. Ficava no Rio de Janeiro. Bem, então conta o Dr. Plínio nas memórias. Eu me lembro, uma noite, estava fechando o expediente da Junta da Ação Católica. O Dr. Plínio era o presidente dessa época também, da Junta Arquidiocesana da Ação Católica em São Paulo. Quando vieram me avisar, Padre Dainese chegou. Foi o encontro dele, eu recebi, porque daí a pouco ele ia viajar para o Rio de Janeiro. Padre Dainese pergunta para o Dr. Plínio: o senhor, com o seu apostolado, com os seus escritos no legionário, com a sua ação, aonde o senhor quer chegar? Eu disse a ele: Padre Dainese, é muito simples. Há uma corrente errada dentro dos meios católicos brasileiros. Essa corrente ataca a Companhia de Jesus no que ela, a companhia, tem de melhor. Ataca as tradições católicas. E eu quero o extermínio dessa corrente. Quer dizer, essa corrente tem que ser condenada. Ele sorriu, me disse que achava a ideia interessante, tomou o trem e voltou para o Rio de Janeiro. Acontece que o padre César Dainese, ele tinha muitas entradas com o núncio apostólico, Dom Aloysio Mazella, e também com o provincial dos jesuítas, chamado Padre Luiz Riou, que era um francês. Aí o Dr. Plínio disse, providencial, o apoio do padre Dainese na luta contra os erros da ação católica foi providencial. O padre Dainese não era provincial, mas ele tinha relações muito boas e grande influência junto ao provincial, padre Luiz Riou, e junto ao núncio apostólico. Vamos agora entrar no outro ponto que é muito importante ressaltar. O arcebispo de São Paulo, na época, chamava-se Dom José Gaspar de Afonseca e Silva. Ele tinha assumido, eu creio que foi em 1938, e ele era muito a favor da corrente nova. Dom José não era a favor das congregações marianas. Ele até fez um discurso uma vez, um documento até, muito
muito forte contra as congregações marianas e que a própria nunciatura tomou providências pedindo a ele explicações sobre aquilo. Dom José era liturgicista, Dom José era a favor da corrente nova da ação católica. E Dom José apoiava uma corrente de moças em São Paulo, moças de sociedade, e que estavam tocando a ala feminina da ação católica. Então, agora voltamos às memórias do Dr. Plínio. Nós fizemos um relato verbal para Dom José. Nós quem? Era o Cônego Maier e o Dr. Plínio. Dizendo o seguinte: Dom José não imagina o que aconteceu. A ação católica está infectada com gente assim, assim e assim. Nós temos tais dados. Nós contamos tudo aquilo que nós tínhamos ouvido diretamente das pessoas da ação católica. Nessa conversa, então, o Cônego Maier concluiu: Vossa Excelência veja, eu só saberei governar a ação católica. Dom Maier estava como assistente da ação católica. Governar a ação católica, se Vossa Excelência me der a autorização de depor todas as diretorias e nomear diretorias novas. Se Vossa Excelência não me der esta autorização, eu não saberei como continuar a direção da ação católica. Dom José Gaspar respondeu o seguinte. Aliás, o Dr. Plínio sempre comentou, ele não era de contundir as pessoas assim. Ele mostrava o seu, vamos dizer, o seu descontentamento, dava uns suspiros e disse para o Cônego Maier: se você acha assim, você destitua a diretoria. Mas me espere, eu estou indo tirar um descanso de X dias nessa região de Santos e me espere sair de São Paulo e você faça isso. Nessa época, qual era a relação do Dr. Plínio com Dom Maier? Excelente. Era Cônego Maier na época, né? Excelente. Excelente. Foi uma época que o Cônego Maier desempenhou um papel importantíssimo na Arquidiocese de São Paulo. Importantíssimo. Que, a certa hora, nós vamos ter que tratar. Aí o Dr. Plínio conta que ele, portanto, conversou com o Dom Maier, nós, com a autorização do senhor arcebispo, Dom José Gaspar, nós vamos destituir todas as diretorias, por causa de tais e tais ideias. Aí ela disse, realmente não há entendimento entre nós. Ela representava essa ala que estava vindo, que era a ala moderna. Não há entendimento entre nós. O que aconteceu? Dom Maier, claro, nomeou outra diretoria, tinha poderes para isso. Quando Dom José Gaspar voltou, uns 20 dias depois, as destituídas, a diretoria destituída foi conversar com ele, se queixar. Olha o que Dom José Gaspar disse para elas. Vocês estão realmente depostas. Eu tive um grande sofrimento, mas o padre Maier, que era meu companheiro de seminário, me pediu isso. Eu não poderia desmoralizar um papa, um padre, um sacerdote, logo no início da ação. Ele estava começando, né, a questão da ação católica. Mas, debaixo da minha autorização, vocês fundem uma associação chamada Centro Leão XIII. E continuem o mesmo apostolado, que eu não deixaria o padre Maier mexer com vocês.
vocês têm toda a minha simpatia. Então, está visto aí. Traição, né? Elas foram destituídas e Dom José Gaspar arrumou um jeito de, então, fundar esse Centro Leão XIII, e elas continuariam a mesma linha ideológica do Centro Leão XIII. Eu não estou tratando ainda do livro em defesa da ação católica, vamos ter que tratar depois. Nós estamos tratando agora de como é que foi criado o clima para que o Dr. Plínio, em 1943, escrevesse o livro em defesa da ação católica. Essas senhoras, elas foram separadas da ação católica, portanto o Centro Leão XIII não tinha relação com a ação católica. Não tinha. Outro componente que entra nessa gravação são os depoimentos do Frei José Ariovaldo da Silva, na defesa de tese dele, que eu já tratei dela, o movimento litúrgico, e também no livro de Dom Clemente Snar, sobre Dom Martinho Micheler. Por quê? Porque o Frei José Ariovaldo, na tese dele, ele escreve o seguinte: o próprio arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar, conforme testifica Dom Snar, andava preocupado com a atuação do movimento liderado por Plínio Corrêa de Oliveira, pelo padre Geraldo Sigô, que também estava em São Paulo, dirigia a seção feminina da Ação Católica, e Monsenhor Castro Maier, sem dúvida, apoiados pelo Núncio Apostólico. Está dizendo, eles tinham respaldo. O livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que livro que é esse? Em defesa da ação católica. Fazia sucesso, espalhando desconfiança em relação ao trabalho que o movimento litúrgico desenvolvia no Brasil. Quando ele fala que o livro fazia sucesso, o livro foi escrito especificamente contra os erros da ação católica. A Dom José Gaspar, falecido em 1943, no desastre aéreo para o Rio, sucedeu Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Antes de sua chegada em São Paulo, ele, Dom Carlos, foi advertido e minuciosamente informado da situação. São Paulo fervia, agitado pelo grupo do legionário. Isso aqui é tirado de quem? No livro de Dom Snar, chamado Reminiscências. E também é citado pelo Frei Bernard Bott Beneditino. Ainda o livro do Frei José Ariovaldo da Silva. O então arcebispo de Jacarezinho, porque então ele está escrevendo, Dom Sigô foi nomeado, me parece que em 47, fim de 47 ou 48, para Jacarezinho. O então arcebispo, o bispo de Jacarezinho, Dom Geraldo Sigô, observando os desvios do liturgicismo que graçavam e graçam em certas regiões e em algumas camadas católicas do Brasil, agora felicita-se com o diretor do Legionário pelo seu livro, que já bem antes havia advertido para os mesmos erros liturgicistas que agora aparecem condenados pela encíclica Mediator Dei. Vamos ter, uma certa hora, também nos referir a isso. O Papa Pio XII escreveu a encíclica Mediator Dei. O legionário comentou amplamente essa encíclica. Essa encíclica favorecia a posição do Dr. Plínio, a encíclica favorecia a posição ortodoxa dentro da igreja e fazia restrições ao movimento litúrgico. O Frei José Ariovaldo da Silva está fazendo esta... Continua então Dom Sigô. É para nós uma grande consolação lembrar neste momento o livro magistral do diretor do Legionário, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, em defesa da ação católica. Esse livro foi um brado de alarme e um cautério, anestesiante talvez, cautério cura, né? Cauterizar é curar, não é? Brado de alarme impediu que milhares de fiéis se entregassem em sua boa-fé aos erros e desmandos do liturgicismo que avançava com uma onda avassaladora.
Então, o benefício do livro, ele impediu que uma grande parte dos fiéis rumasse para essa onda progressista. Apraz-nos dar hoje nosso testemunho a um livro que preparou corações para receberem com docilidade a palavra infalível do Papa na Mediator Dei. Está aqui, isso aqui citado pelo Frei José Eovaldo, Movimento Litúrgico, página 209. O livro Em Defesa da Ação Católica, de Plínio Correia de Oliveira, esta efervescência se manifestou também por polêmicas em vários órgãos da imprensa católica. Muito característico de tal atuação foi, em 1943, o então presidente da Junta Arquidiocesana da Ação Católica de São Paulo, Dr. Plínio Correia de Oliveira, tivesse publicado todo um livro sobre os numerosos pontos controvertidos em matéria de ação católica. Livro esse que deu ocasião aos pronunciamentos mais díspares, sendo de um lado elogiado pelo eminentíssimo, reverendíssimo cardeal, núncio apostólico, Dom Aloysio Mazella, aprovado por numerosos arcebispos e bispos, e de outro lado, vigorosamente atacado por numerosos elementos católicos de realce. E ainda mesmo, depois da carta de louvor que, em nome de sua santidade Pio XII, escreveu Monsenhor Montini, então substituto da Secretaria de Estado, escreveu ao autor, a discussão a propósito do livro não cessou inteiramente. Comentário do Frei José Eovaldo da Silva, o Movimento Litúrgico, página 331. Morre Dom José Gaspar em acidente aéreo 1943, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Veio para São Paulo Dom Carlos Carmelo Vasconcelos Mota. Agora vem, o abade do Mosteiro de São Bento de São Paulo logo advertiu Dom Mota a respeito do problema Plínio Correia de Oliveira e o grupo ligado a seu livro Em Defesa da Ação Católica. E Dom Paulo Pedrosa, que é o abade do Mosteiro de São Bento, convenceu Dom Mota, que buscou então sabiamente acalmar os ânimos, agradando a todos, recebendo mesmo o elogio de Plínio Correia de Oliveira em artigo publicado em O Legionário, número 641, de 11 de 1944, chamado Armistício, Frei José Eovaldo, página 352. Bem, eu preciso esclarecer aqui. O Frei José Eovaldo, nessa defesa de tese, que coleciona uma quantidade enorme de documentos, ele claudica, ele não vê bem, porque, eu vou explicar por quê. Ele está dizendo aqui que a pastoral de Dom Mota agradou a todos. Não foi assim. Dom Mota, diante dessa efervescência que havia, ele publica uma pastoral dizendo que ele quer que cessem as polêmicas. Ora, qual é que deveria ser a posição do professor Plínio Correia de Oliveira no Legionário? Dizendo, a autoridade eclesiástica pediu, vamos obedecer. Aí ele escreveu esse artigo chamado Armistício. Armistício, é a paz entre os dois. Quer dizer, o Dr. Plínio manifestou aqui apenas a fidelidade dele. Agora, o que aconteceu historicamente? É que publicado o armistício, não, primeiro ponto, era ou não era vamos chamar, obrigação, o dever do novo arcebispo esclarecer os fatos? Interessa se está havendo erro, não está havendo erro, disse, olha, simplesmente o seguinte, olha, armistício, ninguém mais trata desse assunto. Só que o Dr. Plínio comenta isso. Eu obedeci. A outra parte continuou a fazer. A tal ponto que ele escreveu, Plínio Correia de Oliveira, escreveu mais
Noutra publicação, noutra live aí, a gente pode transcrever o trecho da carta dele. Ele escreveu aos bispos que iam se reunir em São Paulo, pedindo para que o livro dele fosse julgado. E ele fala isso: eu obedeci a autoridade. A outra parte não obedeceu e continuou difundindo os erros. Eu então peço, já que o episcopado vai se reunir, não havia CNBB nesse tempo, vai se reunir, que o meu livro seja julgado. Essa carta do Dr. Plínio foi para Dom Carlos Carmelo e para todos os bispos. Esta carta foi lida na reunião dos bispos pelo bispo de Bragança Paulista, Dom José Maurício da Rocha. Disse: eu tenho aqui um pedido do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que se submete ao julgamento e pede para ser julgado. Porque se ele estiver errado, ele afirma que vai fazer penitência pública do livro que ele vai destruir todos os exemplares que tem e fazer a penitência pública. Olha o que aconteceu. É que o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, era um inimigo declarado, atuante, do livro Em Defesa da Ação Católica. E ele era pelas ideias condenadas no livro. Ele mesmo consta aí, até fazem referência a esses documentos, que ele mandou, ele proibiu a circulação do livro na arquidiocese e mandou queimar numa reunião de associações. Então, o que fez o Dom Antônio dos Santos Cabral? Deveria ter dito: ótimo, vamos julgar o livro e vamos mostrar os erros do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Não foi isso. Ele pediu, assim, começou a: não julguem esse livro. Julgarem esse livro é julgar a mim. E um bispo não pode ser julgado. Então, fez-se aquele acordo, geral, e o Dr. Plínio continuou debaixo da artilharia inimiga, sendo acusado de ter escrito um livro que era contra a doutrina católica. Isso durou até quando? Durou até que 49, quando chega a carta da Santa Sé de Roma, elogiando o livro dele. Mas aí, Dr. Plínio já tinha perdido a direção do legionário, já tinha sido destituído da Junta Arquidiocesana da Ação Católica, já tinha perdido a condição de líder católico convidado para todos os movimentos. Quer dizer, a carta veio, mas como é que faz para restaurar a posição que ele tinha, a influência que ele tinha, ou as possibilidades de apostolado que ele tinha? Ao Dr. Plínio restou apenas isso. Em 1951, em janeiro, o bispo de Campos, Dom Antônio Castro Maia, fundou o jornal Catolicismo. E o catolicismo passou a substituir, em matéria de ideias, de apostolado, o jornal Legionário. O Legionário, com a destituição do Dr. Plínio, em dezembro de 47, e toda a equipe dele já tomou outro rumo. Bem, acho que nós podemos parar aqui hoje com essa introdução. Vamos tentar, então, dar ordem. O movimento, a situação católica no Brasil, até 1930, 30 e pouco, era de unanimidade, de bom espírito, de fidelidade, de fé, de união entre os católicos e entre as associações. A partir de 30, 32, começam a surgir, vindos da Europa, os germes progressistas. Esses germes vieram em nome do movimento litúrgico e a Ação Católica, fundada por Pio XI, é bom que se registre isso aqui, ela foi utilizada pelos progressistas
como sendo a reivindicação dos leigos face ao clero. E os movimentos católicos, associações católicas existentes, passariam a ser simplesmente serventes, subservientes à ação católica. Já contei aqui, e fechamos com isso. O legionário se reunia, um prédio de 3 andares, pertencia à Cúria, e o Dr. Plínio comenta, eu estava com os redatores e desceu o André Franco Montoro, que era do nosso grupo, mas que estava tendo uma reunião da Ação Católica em cima, com algazarra, com festa, com todo o ambiente. Nós estamos falando aqui em 1940, um ambiente, digamos, um movimento católico não tinha esse caráter de essas festas assim que pareciam festas mundanas, festas de risaiada, Bom, então o Montoro desceu e disse: Plínio, você tem que... Você está ouvindo a reunião? É que essa é uma reunião da Ação Católica e você precisa mudar. Porque você representa um passado dentro da igreja. E os ares novos são esses. Abertura para o mundo. E o Dr. Plínio, então, pediu que o Montoro explicasse direito o que é essa doutrina. Ora, a explicação que o Montoro deu é a mesma explicação que as moças da Ação Católica deram depois para Dom Maier. Para o cônego Maier. É uma coisa nova. É uma espiritualidade nova. Nessa espiritualidade nova, nós todos estamos nivelados. Ninguém ensina mais nada. A gente tem aqui uma colegialidade. Uma permuta de igual para igual. Está vendo? É a doutrina nova que estava entrando. Bem, com isso então nós encerramos. Nossa Senhora nos ajude. Salve Maria.